Após 30 anos de casamento, uma revelação emocionante de câmeras deixa todos sem palavras. O sol brilhava intensamente na pequena cidade do interior da Bahia, e o calor pulsante pareciam dançar nas ruas de paralelepípedos que Ana conhecia como a palma da sua mão. O aroma da comida caseira invadia o ar, despertando memórias de uma infância cheia de riso e amor familiar. A festa de 30 anos de casamento com Carlos estava há poucos dias, e a euforia tomava conta de seu coração. Mas uma nuvem de dúvidas pairava sobre sua mente. Enquanto organizava os detalhes na casa dos pais, uma caixa antiga lhe chamou a atenção. O que estava guardado ali? Curiosidade e um frio na barriga a impulsionaram a abri-la. Dentro, encontrou uma fita antiga, empoeirada e esquecida. Com um misto de excitação e temor, ligou o vídeo. As imagens a engoliram. Carlos, jovem e cheio de sonhos, fazia escolhas que jamais poderia imaginar. As risadas e a alegria das cenas se transformaram em um golpe no coração. A descoberta de ambições soterradas e decisões que comprometiam sua dignidade fez com que a idealização que ela tinha dele se desmoronasse. O amor puro que acreditava ter construído junto a ele ganhava contornos sombrios. Ana sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Cada imagem parecia um tapa na face, deixando em seu coração uma sensação de traição. O que fazer agora? As conversas com as amigas sobre lealdade e perdão começaram a ecoar de maneira estrondosa em sua mente, como se ela fosse prisioneira dessas ideias. Enquanto Carlos se preparava para ser celebrado, ela agonizava em dúvida. O amor poderia sobreviver àquele turbilhão? Frustrada, decidiu confrontá-lo. O clima que antes era de celebração agora estava envolto em tensão. Carlos, ao ser surpreendido, olhou para Ana com perplexidade, a dor e a confusão refletidas em seus olhos. Ele sempre teve medo do fracasso, do que seus amigos pensariam. Era verdade que aquelas escolhas em sua juventude foram um grito de socorro, mas Ana queria mais. Ela precisava de um diálogo verdadeiro, transparente. Ao buscar apoio em amigos e familiares, Ana enfrentou debates acalorados. A tradição das famílias que se mantêm unidas esbarrava em sua busca pela verdade e a necessidade de reconhecimento. Os murmúrios de seus entes queridos a pressionavam, enquanto sentia que a própria vida estava em um fio tênue. O coração pesado pedia permissão para sentir e buscar alternativas, mas o medo de perder tudo a deixava em uma armadilha. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Chegou o dia da festa e os convidados entravam sorridentes, com flores e abraços. A expectativa era palpável, mas para Ana, a verdadeira celebração estava longe. Enquanto observava Carlos sendo cercado por amigos e familiares, ela sentiu que a tempestade dentro dela estava prestes a explodir. Olhando nos olhos dele, a pergunta que ressoava em sua mente era: o amor deles conseguiria resistir à verdade revelada? O ambiente iluminado pela celebração escondia uma dor profunda, e a resposta ainda era um mistério nas entrelinhas daquela noite. Ana respirou fundo, tentando conter a ansiedade que reverberava em seu peito. Ao olhar para Carlos, envolto pela alegria de todos, uma onda de desespero a atingiu. Como ele poderia ser o mesmo homem que ela conhecera, aquele que havia construído uma vida ao seu lado, ao mesmo tempo em que se escondia sob uma máscara de inseguranças e decisões erradas? As músicas tocavam, os risos ecoavam, mas para ela o som parecia distante, abafado por um turbilhão de pensamentos e emoções. O que deveria ser uma celebração do amor agora se tornava um palco de uma luta interna.
As palavras que ficaram presas na garganta pareciam gritar: "Você precisa saber a verdade." Durante a festa, Ana decidiu buscar coragem. Cada sorriso que ela forçava a dar era um lembrete do peso que carregava. Decidida a falar com Carlos, sentiu que as horas se arrastavam, como se o tempo conspirasse contra ela. O que diria? Estaria pronta para ouvir a verdade dele? Quando o momento de dançar chegou, Ana tomou a iniciativa. Ela puxou Carlos para dançar e, enquanto os corpos se moviam ao som da canção romântica, ela aproveitou para observar os olhos dele mais de perto. Era um instante delicado, um balanço de sentimentos flutuando entre amor e dúvida. "Carlos", disse ela, sua voz quase perdida na música. "Sim, amor", ele respondeu, sem notar a gravidade nas palavras dela. "Precisamos conversar sobre nós." Carlos sorriu ainda, mas seu semblante começou a mudar. A preocupação ocupou o lugar da alegria. "Agora? Na festa?" "Sim, é importante", disse ela, segurando firme suas mãos. Ele hesitou, os olhos dele errando pela sala cheia de pessoas. Por um momento, Ana percebeu que o medo dele a afastava, mas a verdade não poderia esperar. Eles se afastaram da multidão, encontrando um canto mais tranquilo na varanda. O ar estava carregado de emoção e a brisa leve parecia sussurrar segredos. "Ana, o que está acontecendo?" Carlos perguntou, a voz mais séria agora. Com o coração acelerado, Ana encarou-o. As lembranças da fita antiga ainda queimavam em sua mente. "Eu encontrei algo que me deixou confusa sobre você e o que tivemos." Ele franziu a testa, suas mãos se apertando nervosamente. "O que você encontrou?" A angustiante expectativa no ar quase a sufocava, mas era a hora. "Eu vi quem você era, como seus sonhos foram enterrados. Eu percebi que você não é o homem que eu pensei que conhecia." Aquele Carlos era cheio de medos e tristezas que você não compartilhou comigo. Carlos baixou a cabeça, lutando contra a tempestade que crescia na expressão dela. Aquele momento era crucial, pois tudo poderia mudar. "Eu não queria te magoar", ele sussurrou. "Eu tinha vergonha." "A vergonha é um peso muito grande para carregarmos sozinhos", Ana respondeu, as lágrimas ameaçando aparecer. "E eu preciso saber a verdade. Dizer que me ama sem compartilhar a dor não é suficiente." A tensão entre os dois era palpável e cada palavra trocada parecia cortar mais fundo. O que aconteceria agora? Ele revelaria seus medos reais ou continuaria se esquivando da verdade, deixando-a na escuridão? Os rostos dos convidados passaram a parecer distantes, o mundo ao redor deles desaparecendo enquanto a batalha interna se desenrolava. Ana sentia que verdadeiras revelações estavam por vir. Mas qual seria o caminho que eles teriam que trilhar a partir de agora? Os olhos de Carlos brilharam, uma mistura de dor e vulnerabilidade se instalando em seu rosto. Ana, por outro lado, sentia o coração pulsando forte, como se o próprio tempo fosse um inimigo, pressionando para saber o desfecho dali em diante. "Eu não sei como começar", ele murmurou, a voz trêmula. "A vida, a minha vida, é cheia de coisas que eu não compartilhei. Eu estou tão cansado de esconder quem eu sou, mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo de perder você. Medo de que a verdade possa ser um motivo a mais para você ir embora." Ana sentiu um frio na barriga. Cada palavra de Carlos era como uma faca, cortando suas esperanças e, ao mesmo tempo, uma luz na escuridão que a cercava. "Carlos", ela começou, buscando o tom certo, "não estou aqui para te julgar. Estou aqui porque te amo, mesmo que muita coisa tenha sido escondida entre nós." Ele ergueu o olhar, como se pudesse ver outra vez a luz que havia nele, perdida há tanto tempo. "Eu me sinto culpado por tantas coisas, os sonhos não realizados, os planos que deixei passar.
Não queria que você visse a minha fraqueza. Pensei que se eu não falasse, tudo ficaria bem, mas sua voz falhou e ele ficou em silêncio, lutando contra as lágrimas. Ana respirou profundamente, sentindo uma mistura de empatia e dor por ele. Fala, amor, deixa isso sair, eu vou te ouvir. O rosto de Carlos se contorceu em um turbilhão de emoções. Quando nos casamos, eu tinha tanta esperança, mas a vida me puxou para baixo e aos poucos fui me perdendo, fui me afastando dos meus sonhos e, em vez de lutar, me escondi. Eu nunca quis te magoar, mas o peso que eu carregava era demais e, na minha mente, quanto mais distante você estivesse da minha verdade, mais você poderia ser feliz. As palavras dele ecoaram em Ana como um eco distante, e a verdade do que ele havia dito começou a ressoar. Eu não seria feliz se soubesse que você se sentia assim, disse ela, a voz firme. O amor não é só sobre os bons momentos, é também sobre os desafios, os medos e as fraquezas. Precisamos ser um time, Carlos, não um só você e um só eu. Um silêncio surgiu, denso e carregado, e Ana sentiu como se estivesse em uma tela de cinema, esperando pelo próximo ato. Carlos finalmente pareceu desabrochar. Eu não quero mais viver assim. Não quero mais esconder o que sou. Preciso ser honesto, mesmo que doa. O coração de Ana disparou. Então me conta, qual é a sua verdade? Carlos respirou fundo, a pressão nas costas parecendo insuportável. Eu luto contra a depressão há anos. Tentei de tudo para superar, desde terapias a remédios, mas acabou se tornando uma sombra na minha vida e eu não soube como te incluir nisso. Eu sinto que sou um fardo. As palavras caíram ao seu redor como uma tempestade de granizo, e Ana lutou para entender o que isso significava para eles. Deus, Carlos, você não é um fardo. Eu quero entender, quero lutar com você. Nos olhos de Carlos ela viu uma sutil esperança começar a brilhar, mas ainda havia tanto caminho a percorrer. Cada respiração ainda era uma luta, cada passo em frente um salto no desconhecido. Enquanto a música da festa se tornava um murmurinho ao fundo, Ana percebeu que este era apenas o começo. A verdade estendia suas garras sobre eles, mas o desejo de cura estava começando a florescer. Tua verdade, isso é só o início, não é? Ana questionou, consciência de que uma nova jornada estava prestes a começar. Sim, Carlos respondeu, um leve sorriso rompendo seu semblante sombrio. E tenho certeza de que posso me abrir se você estiver ao meu lado. A última frase ficou no ar, carregada de promessas e desafios, mas o medo do que viriam a descobrir juntos ainda persistia. O que mais estava escondido nas sombras da vida deles? O que mais precisariam enfrentar para alcançar não apenas a verdade, mas a paz? A pergunta pairou como a brisa da noite, entre as estrelas e os risos distantes da festa. O ar parecia mais denso, como se o peso da verdade ainda pairasse entre eles. Ana olhou para Carlos, percebendo que o sorriso que surgiu em seu rosto era uma mistura de alívio e medo. Ela sabia que o caminho seria tortuoso, mas sentia que se pusessem as cartas na mesa, poderiam construir um futuro juntos. Eu não quero que nossos dias sejam envoltos em mentiras, ele começou, a voz um pouco mais firme. Você merece saber tudo sobre mim, as coisas que nunca disse, que sempre guardei. Ana assentiu, seu coração batendo rápido, cada batida trazendo uma pontada de expectativa e ansiedade. Então me fala, estou aqui para ouvir. Carlos fechou os olhos por um momento, como se tentasse reunir coragem. Durante muito tempo, achei que deveria ser o homem forte, aquele que sempre soube o que fazer. Mas, na verdade, eu me sinto tão perdido. Às vezes, a ideia de simplesmente não existir parece mais fácil do que lidar com a depressão. As palavras flutuavam no ar como sombras de um passado atormentado.
Ana sentiu um calafrio subir pela espinha. Você não precisa passar por isso sozinho. Pode ser difícil, mas estamos juntos. Vamos encontrar ajuda, juntos. Ele abriu os olhos e as lágrimas escorriam por seu rosto. Eu sempre tive medo de te envolver nisso, medo de que você fosse embora, e isso me impediu de lutar de verdade. Eu não sabia como compartilhar essa parte de mim com você. Ana deu um passo à frente, estendendo a mão. Você acha que eu vou embora? Carlos, estamos fazendo isso agora. É hora de sermos verdadeiros um com o outro, sem máscaras. A vida pode ficar mais leve se formos apegados à verdade, não acha? Ele a olhou nos olhos, como se ela fosse a única coisa que tornaria possível ter esperança. Você realmente acha que eu posso ser mais do que isso? Que existe uma luz que eu possa alcançar? Sim, Ana disse intensa. A luz não está distante, ela está dentro de você. Precisamos apenas encontrar um caminho. Vamos procurar um terapeuta, buscar apoio, passar por isso juntos. Não é um fardo, é um passo, um momento em que podemos nos ajudar mutuamente. Carlos hesitou, mas a determinação que Ana exibia parecia provocar algo novo nele. E se eu falhar novamente? E se eu não conseguir? Ana respirou fundo, consciente de que essa conversa era crucial. E se você não falhar? E se isso te levar a um novo começo? O amor não é sobre evitar dificuldades, mas sim sobre enfrentá-las juntos, não importa o que aconteça. Eu estou aqui, meu amor, e vou ficar. Em uma fração de segundo, uma nova esperança começou a brilhar entre os dois. Carlos sorriu, mesmo que timidamente. A conexão que eles tinham se tornava mais forte, e o desejo de cura começava a superar o medo que os mantivera afastados por tanto tempo. Eu realmente quero tentar, ele balbuciou, mais confiante. Preciso de você, quero lutar. Ana sorriu de volta, um sorriso que refletia não apenas amor, mas uma vontade renovada de enfrentar o que viesse à frente. Mas naquele instante, a música da festa começou a aumentar, como se o mundo externo estivesse voltando a invadir seu espaço íntimo. Estão nos chamando, Ana disse, piscando para o namorado. Vamos lá, só um pouquinho. Vamos celebrar essa nova fase. Carlos hesitou, mas depois concordou. Juntos eles caminharam até a luz da festa, que agora parecia viva e cheia de possibilidades. A música ecoava como uma nova melodia, e eles dançaram como se a tristeza ainda não existisse. Mas na festa, algo chamou a atenção de Ana. Ao longe, ela avistou uma figura familiar observando. Seu coração disparou. Não era só a ansiedade que sentia. Algo mais estava por vir. Carlos, disse Ana, o olhar fixo em direção àquela pessoa que parecia ter trazido um peso de lembranças. O que foi? Perguntou ele, preocupado. Preciso descobrir quem é ela, Ana respondeu. Um medo desconhecido invadindo seu peito. O que mais ela poderia revelar? O que a luz da festa ainda escondia? Carlos notou a mudança de atitude da namorada, e a preocupação voltou a abrigar espaço entre eles. O caminho da sinceridade poderia desvelar muito mais do que esperavam. Ana não conseguia desviar o olhar da figura no canto da festa. A silhueta era familiar, mas os detalhes escapavam à sua mente como areia entre os dedos. O coração batia descompassado, uma mistura de lembranças e medos reprimidos voltando à tona. O sorriso que antes lhe parecia tão verdadeiro, agora parecia esmaecer diante da presença daquela pessoa. — Você está bem, Carlos? Perguntou, a preocupação visível na expressão. Ele segurou a mão de Ana, buscando transmitir apoio, mas Ana estava distante, lutando contra um turbilhão de emoções. — É a Débora, Ana murmurou, o nome saindo como um sussurro. Débora, uma ex-colega de faculdade, uma amiga que parecia ter desaparecido sem explicações. O que ela estava fazendo ali? O cenário festivo ao redor parecia apenas um pano de fundo para um drama que se desenrolava na mente de Ana. Carlos percebeu a tensão crescente. — A gente não precisa encarar isso agora. Vamos dançar, esquecer um pouco. — Não dá, Carlos. A voz de Ana tremia. Eu preciso entender o que ela quer. Sem esperar,
Ana caminhou em direção à figura, seu coração pulsando como a batida forte da música. A festa girava à sua volta, mas ela só tinha olhos para Débora. Quando finalmente chegou perto, ela se deu conta da palidez no rosto da amiga. Débora, Ana chamou, tentando esconder a apreensão. O que você está fazendo aqui? Oi, Ana. A resposta veio entrecortada e carregada de um peso emocional. Eu não queria que você me visse assim. Assim como? A ansiedade crescia. O que poderia ser tão grave que a manteria afastada por tantos anos? A Escovega respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Tem coisas que precisam ser ditas, coisas que o tempo não apagou. Você merece saber da verdade. Ana sentiu como se o chão sob os pés estivesse se desfazendo. Que verdade? Débora olhou na direção de Carlos, que observava à distância, a confusão escrita no rosto. Ela hesitou e, em um gesto cuidadoso, começou. É sobre a época da faculdade e do que aconteceu antes de você e o Carlos começarem a namorar. Um golpe no estômago. Ana encostou-se em uma coluna da festa, a pressão em seu peito crescendo. Não estou entendendo. Não está tudo bem, Carlos, ela gritou, a voz ecoando com desespero. O que você não me contou? A tensão no ar era palpável. Todos os olhos se voltaram para eles. As risadas e a música da festa diminuíram, como se o tempo estivesse paralisado. Carlos, com a expressão de quem foi pego de surpresa, olhou para Ana, implorando que ela não deixasse que o medo tomasse conta dela. You're hiding something, aren't you? Ana exigiu, as lágrimas ameaçando transbordar. Carlos hesitou, buscando as palavras certas, mas a culpa pairava entre eles como uma sombra. Ana sentiu seu mundo desmoronar. A verdade estava mais próxima do que pensava, e ela estava prestes a descobrir que havia muito mais em jogo do que apenas seus próprios sentimentos. O que mais Carlos havia escondido? A última nota da música fluiu para o silêncio, e tudo o que restava era a expectativa tensa de uma nova revelação. E assim, tudo parecia aguardar a próxima troca de palavras, onde o destino do relacionamento deles poderia ser radicalmente alterado. O olhar de Ana se fixou em Carlos, que agora parecia pequeno diante da enormidade da situação. A multidão ao redor foi uma borrada de movimento e sussurros, mas para ela tudo estava em câmera lenta. A música que antes trazia vida à festa tornou-se um ruído distante, ofuscado pela adrenalina pulsante em suas veias. Carlos? O nome saiu quase como um lamento. As lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas. O que você tem a dizer? Carlos sentiu o peso das palavras se acumulando na garganta. Ele abria e fechava a boca, tentando encontrar a explicação que pudesse justificar a sombra que recaía sobre eles. Umas mãos trêmulas se ergueram para segurar os braços de Ana. Era um gesto de carinho, mas a conexão entre eles parecia distorcida pela desconfiança. As coisas não são tão simples, começou ele, mas Ana não quis ouvir. Sim ou não, Carlos? Ela exigiu, um grito que ecoou e fez alguns convidados da festa pararem e olharem. Débora tomou a liberdade de intervir, percebendo que a situação estava prestes a fugir do controle. Ana, deixe-me explicar. Antes de você e Carlos ficarem juntos, aconteceram coisas que mudaram tudo. Eu não quero ouvir você, Débora, Ana disparou. Sua voz estava carregada de raiva e desilusão. Você me abandonou sem explicação. É você que deve me contar a verdade. Carlos tentou se colocar entre elas, mas a fúria e a dor de Ana o empurraram para o lado. Ana, não é o que você está pensando. Eu nunca quis te esconder nada. Estava tentando te proteger. Proteger ou esconder? A pergunta atravessou o ar como uma lança de areia em um vendaval. Você se lembrou que a melhor proteção seria ser honesto? Em meio à confusão, Débora fez um movimento espontâneo, pegou a mão de Ana e a apertou com firmeza. Você precisa parar de se sentir sozinha. Sempre estivemos conectadas, mesmo na distância. E é por isso que eu estou aqui,
para dizer que você não pode continuar ignorando a verdade. Ana olhou para a amiga, seu semblante suavizando, mas o desespero ainda havia respingado pelo ar. A verdade? Que verdade? Carlos, ele fez uma escolha, Ana. Uma escolha antes de tudo isso. O desespero na voz de Débora era palpável. E eu estou aqui para que você não tenha mais dúvidas antes que seja tarde demais. Carlos finalmente encontrou um espaço para falar, sua voz baixa e carregada de emoção. Ana, a verdade é que eu não queria te machucar. O que aconteceu naquela época não foi fácil para nenhum de nós. Havia promessas, destinos, segredos. Ana balançou a cabeça em negação, como se pudesse afastar essas revelações. As sombras do passado batiam à porta de sua compreensão e se tornavam cada vez mais claras. Estou aqui, Ana, por você, e é isso que importa agora, Carlos disse, seus olhos vermelhos de arrependimento. Você precisa saber o que eu fiz e como isso pode afetar o que temos hoje. O que você fez, Carlos? A pergunta escorregou para fora dos lábios de Ana como o último fio de esperança em um emaranhado de incertezas. A expressão de Carlos foi de dor e vulnerabilidade. Ele respirou fundo, os dedos apertando a própria mão, enquanto os olhos de Ana nunca deixavam o seu. Eu não sou o homem que você pensa que eu sou. Aquelas palavras cortaram o ar e deixaram um gosto amargo de traição e dúvida, e antes que qualquer um deles pudesse elaborar mais, a música que parou como um eco distante parecia estar prestes a se ressoar novamente, chamando a atenção para uma nova e inesperada revelação que mudaria tudo. Então, o que você realmente esconde de mim, Carlos? Questionou Ana, a voz em um misto de esperança e desespero. E enquanto eles aguardavam a resposta que poderia definir o futuro deles, a festa ao redor continuava, mas para Ana e Carlos, tudo parecia estar à beira de um colapso que poderia mudar suas vidas para sempre. O silêncio que seguiu a pergunta de Ana era quase palpável. Carlos sentiu o coração acelerar, um tambor de incerteza dentro do peito. Ele tinha esperado por esse momento, mas agora que estava aqui, a verdade parecia como um peso que ele não conseguia levantar. Ana, eu sempre tive medo, começou, sua voz falhando enquanto lutava contra as lágrimas que ameaçavam escolegar. E agora, você realmente acha que pode manter isso em segredo? A voz de Ana estava carregada de um ferimento profundo. Ela olhou ao redor, como se procurasse apoio em rostos conhecidos. Essa festa, esses amigos, eles não importam quando a verdade se interpõe entre nós. Carlos começou a se sentir pequeno, como uma sombra que se desvanece. Ele respirou fundo, sentindo o gosto amargo da decepção. A primeira coisa que você precisa saber é que Débora sabia antes de nós dois. O comentário fez Ana estremecer. Como assim? Sabia o quê? Carlos hesitou. Ele olhou para Débora, que agora parecia conter a respiração, pronta para qualquer desenvolvimento. Eu me envolvi em algo profundo e sério, algo que eu pensei que já tinha ficado no passado. Mas não ficou, Ana. Eu tive um relacionamento anterior que complicou tudo. Ana sentiu como se o chão estivesse se abrindo sobre os seus pés. As palavras de Carlos caíam sobre ela como pedras. Um relacionamento? O tom de incredulidade era forte, misturado com uma fragilidade que não passava desapercebida. Sim, e foi um erro que eu gostaria de ter consertado antes de encontrar você, Carlos respondeu, as mãos tremendo levemente. A pessoa com quem eu estava antes de você, ela fez parte de uma história que eu pensava ter enterrado. Cheguei a achar que não voltaria mais a me preocupar com isso, mas as coisas mudaram, algo que eu não esperava. E o que mudou? Ana sentiu um nó na garganta se apertar. Cada palavra estava cada vez mais pesada. Você trouxe isso de volta? O que quer que seja. Não acho que consiga suportar mais um segredo.
Carlos olhou nos olhos dela, que brilhavam de desespero. Ana, não é só um relacionamento, é mais complicado. Há pessoas, decisões, situações que se entrelaçam, algo que eu não consegui lidar na época, mas que voltou à superfície. A festa ao redor deles parecia cada vez mais distante. As luzes piscavam, mas a verdade de Carlos era a única que iluminava aquele momento sombrio. Débora observava, sentindo o peso da situação também. Carlos, você precisa me dizer tudo, ou então nunca poderei confiar em você de novo. A voz de Ana soou firme, embora estivesse quebrada. Carlos olhou por um instante que parecia eterno. A multidão ao redor havia se dissipado e o que restava era uma linha tênue que conectava seus destinos. Com o coração na boca, ele finalmente disse: a verdade é que a pessoa do meu passado quer me encontrar novamente e eu não tenho certeza do que isso significa para nós. Ana congelou, um frio gélido tomando conta de seu corpo. O que aquelas palavras realmente significavam? E, mais importante, o que ela faria agora? A insegurança de um futuro incerto se abateu como uma tempestade. E se você não voltar para mim? Ela murmurou, a vulnerabilidade visível em cada traço de seu rosto. Enquanto as notas da música começavam a tocar novamente, algo dentro dela explodiu em perguntas, cada uma mais angustiante que a última. Carlos, percebendo a intensidade da dúvida em seu olhar, se prostrou diante dela, buscando o caminho mais sincero. Ana, só posso prometer que vou lutar. Eu escolhi você todas as manhãs desde que começamos e quero que você confie nisso, pelo menos mais uma vez. Ana se perdeu em um mar de emoções, desejos e incertezas. A resposta, que poderia ser tudo ou nada, pairava no ar. E enquanto ela se preparava para uma resposta que definiria tudo entre eles, as luzes da festa começaram a piscar intensamente, como se os lábios do destino se preparassem para contar a próxima parte dessa história profundamente entrelaçada. O ar estava tenso, carregado de promessas e desespero. Ana olhou para Carlos, seu coração disparado, um turbilhão de sensações. As luzes pulsantes da festa se tornaram uma mera sombra diante do peso daquela confissão. Era uma batalha interna entre o amor que sentia e a insegurança que o passado de Carlos lhe impunha. Você realmente espera que eu confie em você agora? Ela questionou, a voz tremendo. O desvio de olhar para o chão e a tensão nos ombros denunciavam sua fragilidade. O medo de perder tudo que haviam construído era um fardo difícil de carregar. Carlos sentiu uma onda de desespero. Ana, não se trata de algo simples. É como se eu estivesse preso entre dois mundos, a pessoa que eu fui e a que sou agora. A sinceridade em sua voz era palpável. Cada palavra parecia um pedaço de seu próprio coração sendo oferecido. Enquanto os sorrisos e risadas da festa ecoavam ao fundo, um pequeno grupo de amigos começou a notar a tensão entre eles. Débora, por sua vez, sentia-se uma espectadora involuntária, ciente do fluxo emocional que o cercava. — Ei, o que está acontecendo? Uma amiga se aproximou. Perceptiva. Carlos levantou a cabeça e por um instante as luzes da festa dançaram em seus olhos. Ele se virou para Ana com uma resolução silenciosa. — O que eu quero é que você saiba tudo. Não posso deixar que um segredo me destrua e faça você duvidar de mim. Ana olhou ao redor, o olhar se perdendo no movimento da festa. As risadas, as músicas e as conversas pareciam paradoxalmente alegres e insensíveis. A presença de Carlos ao seu lado a deixou mais forte. Ele não estava apenas confessando, ele estava, de certa forma, se entregando para ela. Se a sua ex está de volta, o que você vai fazer? A interrogação pairava no ar, como um desafio. Carlos respirou fundo, reconhecendo a gravidade da situação. Ana, não quero voltar para o passado, Ana. Eu quero lutar pelo nosso futuro, mas preciso ser honesto. Preciso ver o que essa pessoa quer. A respiração de Ana estava presa na garganta. A ideia de Carlos se encontrar com sua ex era como um punhal. Múltiplas questões vinham à mente. E se ele se perdesse novamente naquela história?
O que aconteceria com o que eles tinham? Os amigos, percebendo que algo estava muito errado, começaram a se afastar, mas o suficiente para dar espaço a um momento crucial. Ana agiu por instinto, buscando a verdade que estava tão próxima e ao mesmo tempo tão distante. E se a sua ex quiser seu coração de volta? O que resta para mim? Carlos hesitou. As perguntas dela ecoavam em sua mente como se cada dúvida fosse uma gota de água caindo em um lago tranquilo, criando ondas de incerteza. Eu não sei o que ela quer, mas posso te garantir que você é quem eu amo, e esse amor é o que me sustenta. O resto, vamos ter que enfrentar juntos. Ana sentiu seus olhos arderem. Ela queria acreditar, mas a dor do passado assombrava seu coração. Carlos, o que menos quero é ser um peso na sua vida. Se você precisa de closure, então vá. Mas se prepare, isso pode custar nossa relação. O brilho das luzes ficou mais intenso e a música parecia aumentar, ecoando na sala como um aviso distante. Carlos, percebendo a gravidade das palavras dela, inclinou-se mais perto. E se eu decidir que voltar para você é o único caminho certo? Repentinamente, um grito alegre encheu o ar, chamando a atenção de todos. Um dos amigos havia começado um brinde, celebrando. Contudo, mesmo em meio à euforia, a verdade entre Carlos e Ana era um abismo que parecia impossível de cruzar. Naquele momento, Ana percebeu que a escolha deles poderia mudar tudo. O que aconteceria agora? Estariam prontos para enfrentar o que o futuro reservava? E enquanto ela refletia, um telefonema inesperado começou a tocar no celular de Carlos, ecoando como um sinal sinistro no meio da dança alegre. Seu coração acelerou. Era a chamada que nenhum deles queria ouvir. O que ela diria ao atender? Que reviravolta estava prestes a acontecer em suas vidas? O celular de Carlos vibrou, interrompendo o ruído da festa. O brilho da tela refletia uma emergência que não permitia mais delongas. Ana observou cada movimento dele, o semblante mudando, como se seus medos mais profundos tivessem ganhado forma. Ele olhou para o número, hesitou por um segundo e em seguida atendeu. Alô? A voz dele tremia um pouco. Ana quase conseguia ouvir o batido do coração dele. Todos os rostos ao redor se dissiparam. Tudo o que restava era o peso daquela ligação. Na outra ponta, uma voz conhecida que parecia distante e ao mesmo tempo presente, a ex de Carlos. Ana podia sentir o frio na barriga enquanto tentava juntar os pedaços do que se desenrolava. O que ela diria? Que revelações poderiam ser jogadas na mesa? Carlos atravessou o olhar para Ana, num misto de desespero e necessidade de apoio. Ele fechou os olhos por um momento, escutando palavras que pareciam ecoar dentro de sua cabeça, cada uma mais pesada que a anterior. Ana, por sua vez, sentia seu coração ficar mais rápido. E se ele decidisse não voltar? E se a ex estivesse apenas esperando por esse momento? Ele respirou fundo e começou a falar, mas eram apenas fragmentos que chegavam até Ana. Ela fez um esforço para ouvir, tomando cuidado para não perder a minuciosa linha de sentimento que os unia. Sim, eu sei, esperei isso, mas espero que você entenda. Suas palavras eram como flechas, perfurando a frágil armadura que Ana havia construído. Lentamente, o desespero começou a transformar-se em uma angústia palpável. Ela se afastou, distraída em busca de ar. O calor da festa a sufocava, e mesmo com risos e alegria ao seu redor, aquilo parecia a mais cruel das armadilhas. Débora, percebendo a mudança, rapidamente se aproximou, preocupada. — Ana, você está bem? Ela tocou o ombro da amiga, tentando ancorá-la em meio ao redemoinho emocional. Ana não conseguiu responder de imediato. As palavras pareciam pesadas demais para sair. — É a ex dele, respondeu, mal conseguindo segurar as lágrimas. Ela quer algo, não sei o que, mas isso pode acabar com tudo. E enquanto ela falava, a voz de Carlos aumentava em intensidade. Ele parecia estar discutindo, mas o que a ex estava dizendo ainda era um mistério. Ana mordeu o lábio, desejando que aquela conexão se quebrasse e, por um momento, a realidade a libertasse daquela conversa angustiante. Carlos finalmente desligou o telefone, seu rosto pálido. Ele olhou para Ana com uma expressão de tormento.
Posso explicar tudo, começou. Explicar? Sua voz estava mais firme do que se sentia. Do que serve explicar se você ainda não decidiu a quem seu coração realmente pertence? O ar ficou pesado entre eles, cada palavra batendo como um tambor. Sabe, Carlos murmurou, não é fácil para mim. A verdade é que ele estava prestes a escolher entre novos começos e antigos laços. Imediatamente, um grupo de amigos se aproximou, quebrando o peso do momento e trazendo risos nervosos e olhares curiosos. O clima festeiro não se permitia ser interrompido, mas o que se passava entre Carlos e Ana era inegável. O duelo emocional era só deles. Ana decidiu naquele instante que não poderia interferir mais nos sentimentos dele. Carlos, eu preciso saber de você. O que realmente aconteceu? Por que ela voltou? A pergunta estava lançada ao vento, e a resposta poderia mudar tudo. A música começou a tocar novamente, mas as vibrações não tinham o mesmo gosto. Todos na sala dançavam como se não soubessem do abismo de emoções prestes a se abrir. Carlos respirou fundo, a dúvida e a pressão se acumulando em seu peito como um peso insuportável. Ele olhou para Ana, que o observava com uma mistura de expectativa e dor nos olhos. Era hora de encontrar força dentro de si mesmo que isso significasse abrir a ferida que tanto tentara esconder. Ana, eu não tive apenas um relacionamento, começou, as palavras saindo lentamente. Eu era muito mais forte do que você pode imaginar. Mas depois de tudo, a pressão de ser aquele homem ideal me fez perder o chão. Eu não sabia lidar com a minha própria dor. Não sabia que a verdade seria tão libertadora. Ana o encarava, a mistura de amor e insegurança a cercando. Mas por que não me contou antes? Poderíamos ter enfrentado isso juntos, disse ela, sentindo o nó em seu peito se apertar ainda mais. Eu tinha vergonha, Carlos admitiu, a vulnerabilidade transparecendo em sua voz. A verdade é que essa a pessoa com quem eu me envolvi, lutou contra a mesma depressão. Estávamos juntos numa espiral de tristeza. Quando ela tentou se reerguer, voltei a me sentir perdido. Desistir dela era como desistir de mim mesmo, mas ao mesmo tempo vi você como a luz que eu precisava. As palavras tremiam entre seus lábios, cada uma revelando a fragilidade de um homem que se sentia dividido entre dois mundos. Ana sentiu a empatia surgir em seu coração, mas a dor ainda a prendia. E agora, o que você quer? O que sente por mim? Você ainda ama ela? A pergunta foi um golpe, e Carlos hesitou, o olhar se perdendo. Não, Ana, eu não quero mais voltar àquele ciclo. Escolhi você assim que você entrou na minha vida. As memórias são sombras, mas o que sinto por você é real. Eu quero lutar, quero que a verdade prevaleça entre nós, mesmo que isso me faça sentir vulnerável. Estou com medo de perder tudo, mas também estou com medo de manter segredos. A verdade é esta: preciso de você ao meu lado. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Ana. Os sentimentos se misturavam dentro dela: amor, desespero, esperança. Ela percebeu que Carlos estava disposto a se abrir. Ele estava se mostrando nu, desprotegido. Carlos, ela começou, sua voz mais suave agora. A vida é repleta de complicações. Sei que o passado não se apaga, mas se você realmente quer caminhar ao meu lado, precisamos de total honestidade. Não posso viver com sombras. Carlos assentiu, um novo brilho de determinação em seus olhos. Vou contar tudo, amor. Estamos longe de ser perfeitos, mas estou decidido. Vamos procurar ajuda. Não vou mais deixar que os fantasmas do passado nos impeçam de viver o nosso amor. Enquanto ele falava, Ana sentiu que um peso enorme estava sendo retirado de seus ombros. Saber que poderiam enfrentar as dificuldades juntos trazia um alívio. Podia começar a ver uma luz no fim do túnel. A festa ao redor deles começava a mover-se novamente, as vozes se elevando, mas para Ana e Carlos, tudo o que existia era aquele momento, as promessas trocadas, o desejo de se curar e a grande verdade que estava sendo firme entre eles. Então vamos juntos, Ana disse, soltando um sorriso tímido, mas cheio de esperança. Seja qual for o caminho, quero traçar essa jornada ao seu lado. Vamos trabalhar nisso, um dia de cada vez.
Carlos a abraçou, o cheiro familiar dela se misturando ao perfume do ambiente festivo. Foi como um pacto silencioso, um vínculo entre o que era secreto e o que precisava ser revelado. Ela subiu os olhos, sentindo um agradecimento silencioso. Preparados para acabar com essa festa? Vamos celebrar a nova fase das nossas vidas, Carlos declarou, chamando a atenção dos amigos. E assim, embora os ecos do passado ainda estivessem lá, a música voltou a tocar, preenchendo o espaço com risos e danças. Com o coração leve e a esperança renovada, Ana e Carlos se uniram aos amigos, prontos para encarar o que o futuro reservava. As dúvidas ainda existiam, mas ali juntos ela sentia que poderiam superar qualquer desafio que viesse. A luz da verdade começava a brilhar em suas vidas, e, quem sabe, a realização de uma nova história estava apenas começando. Mas antes de continuar a jornada, não esqueça, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude muito mais pessoas a se inspirarem com essas histórias. Comente suas reações e teorias sobre o final e não perca tempo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e espalhar a força dessas histórias que nos conectam.